Dito isso, vamos aqui responder uma pergunta, né? Que eu acho que é a pergunta que todos os ecoa. O que é isso, né? Então, Atos 2 descreve ali o Pentecoste como sendo a vinda do Espírito, cumprindo a profecia de Joel. Esse derramamento, ele traz poder e ousadia. Um exemplo, um homem como Pedro, um homem impulsivo, fraco, agora restaurado e capacitado pelo poder do Espírito Santo, de forma poderosa prega e 3.000 almas se converte, né? Mas vamos trabalhar aqui as questões, né? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, Atos 2:5. Note que quem fez a pergunta, que quer dizer isso, foram pessoas que compreendiam a palavra, né? Ouviam a palavra, liam a palavra. Só lhe faltava os entendimentos, o entendimento previsto, né? Porque se aqueles que estavam ali e perguntando o que quer dizer isso, né? Eles conhecessem Joel, tivessem se atentado a Joel, eles com certeza, né? Com certeza, eles compreenderiam um pouco melhor essa questão do que aconteceu ali em Atos 2. No meio daqueles que perguntam o que quer dizer isso, haviam também os zombadores, né? É, Homens que diziam que aqueles discípulos estavam embriagados, né? É interessante notar, irmãos, que podemos dizer que aqueles homens religiosos ali que estavam em Jerusalém, eles não têm nenhum conhecimento, por assim dizer, do que está acontecendo. E note que eram homens religiosos. Mas o porquê não compreendiam? Não compreendiam porque, primeiro, o milagre, né, de homem simples estar falando em um idioma que eles não teriam capacidade natural para falar. E o segundo milagre era o milagre no ouvido deles. Eles estavam agora escutando a mensagem de salvação, né, de forma nítida e por pessoas simples. E havia ali uma ideia, né, de que o, como posso dizer, de que os pregadores, os mestres, eram quem? Eram a casta, ou seja, eram o, a elite judaica e não qualquer homem. Só que esse insight aqui inicial de Atos, nos mostra também a origem a natureza da perseguição, tá? Que a igreja ela passa, né? Lembrando que a igreja primitiva, essa igreja de Atos, ela é perseguida a priori pelas lideranças judaicas, pelos religiosos judeus, tá bom? Ela não enfrenta aqui em Atos, a priori, uma perseguição pelo Império Romano, tá bom? Essa perseguição ao Império Romano vai acontecer ali já em 64, com o imperador Nero, né? Que aí nós vemos ali um pequeno relato, mas de Paulo apelando ao César, e o César ali de Atos 25:11 que Paulo apela é o Nero, tá bom? Mas tirando isso, as perseguições, né? Vamos dizer assim, a, todo tipo de imposição e oposição à igreja é feita pelas lideranças judaicas. Aí, antes de avançarmos aqui sobre a questão da grossolalia ou xenogrossia ou xenolalia, daqui a pouco eu vou explicar essas línguas estranhas aqui, tá bom? É, eu tenho que responder algumas perguntas, né?
A pergunta é: o Espírito Santo já não estava com os apóstolos? Por que ele veio de novo e agora em forma de línguas? Alguém conseguiria me responder essa pergunta? E aí, vamos pensar, né? Porque nós vemos em Lucas, principalmente, o Senhor Jesus soprando sobre os discípulos o Espírito. E aí, essa pergunta, né? E a resposta é sim, o Espírito Santo já agia esporadicamente nos discípulos. Mas agora, a partir de Atos, né, 2, ele chega plena e definitivamente. Então, a razão mais provável para esse milagre linguístico, pois se tratava de línguas reais, tá? Aqui já respondendo, né? Há um debate na academia se o que eles falavam ali, o que eles falaram ali foi glossolalia ou xenoglossia ou xenolalia. Qual que é a diferença disso? Eu vou explicar para vocês, porque é importante para nós compreendermos essa parte aqui, né? A glossolalia é a capacidade de falar em línguas, é um dom bíblico, descrito como falar em línguas misteriosas, estranhas. Na década de 90, os pregadores usavam o termo falar a língua dos anjos, né? Não encontro respaldo para isso. O que a Bíblia diz é que é uma língua misteriosa, onde a pessoa, né, ela fala para Deus, né? Então, é muito importante essa compreensão, tá? Dito isso, a grossoraria é frequentemente interpretada como uma forma de oração pessoal, edificação espiritual ou línguas para interpretação na igreja, tá bom? Daqui a pouco nós iremos avançar nisso, mas só para nós compreendermos, tá? O dom de língua que Paulo ele vai tratar em 1 Coríntios, ali 12 e no capítulo 14, digamos que esteja mais dentro aí da glossolalia, né, do que na xenolalia, né? Agora, claro, qual que é, eu coloquei falar em línguas desconhecidas aqui. Nos dois casos, tá? Nos dois casos, a pessoa que fala tanto grossolalia como xenolalia, ela está falando uma língua desconhecida para si. Agora, a pessoa sabe falar inglês, e no culto ela começa a falar inglês, não faz sentido, entendeu? Não é isso, tá? Por mais que ela fale um idioma, mas é um idioma desconhecido para ela. E aí nós temos a xenoglossia ou xenolalia, que seriam línguas estrangeiras, que refere-se à capacidade milagrosa de falar um idioma real e existente sem nunca tê-lo aprendido formalmente, né? E aí, um exemplo clássico que a teologia, os teólogos pentecostais apontam, é o dia de Pentecoste. Por quê? Porque aqueles homens, eles falam em uma língua desconhecida para si, mas conhecida aos ouvintes que ali estavam. Não é isso que diz Atos, né? Que aqueles homens, eles estavam ali, eram homens. Vamos ver capítulo 2, o versículo 7 em diante, que diz assim, ó: atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo,
cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, é muito interessante isso. Aqui há uma prova de que o que os discípulos falaram ali foram idiomas, né? Foram idiomas. Só que depois, à medida que o dom se manifesta, o dom vai operando na igreja, aí nós chegamos no que nós falamos de glossolalia. Então, basicamente é isso, tá? Glossolalia seria a capacidade de falar uma língua misteriosa mesmo, estranha, tanto ao ouvinte como tanto a quem fala quanto aos ouvintes. E aí, uma recomendação bíblica para o falar em línguas é que se fale para Deus em forma de oração. Se eu me manifestar e falar de forma pública na igreja, que haja interpretação. Esse é o caminho bíblico, tá? Deve haver interpretação das línguas é, quando se manifesta publicamente, tá? E a xenolalia ou xenoglossia, ela é a capacidade da pessoa falar um idioma que ela não estudou de forma fluente e, de repente, ali um ouvinte, isso aconteceu comigo, eu não esqueço. Eu fiz espanhol, né? Eu entendo bem o espanhol, e um dia, em um congresso em nossa igreja, um jovem, ele chega e ele passa uma profecia para mim, e é interessante que no final da profecia, ele falando em espanhol, o Espírito Santo usando a boca dele disse: "Eu estou falando nesse idioma porque você compreende e eu quero que você entenda a mensagem." Terminou o culto, eu fui perguntei para o jovem: "Você estudou espanhol? Você fala espanhol?" E aquele jovem me respondeu: "Olha, eu nunca estudei espanhol, não, nem. Por quê?" E eu glorifiquei a Deus e disse a ele que o Senhor o havia usado para falar comigo nesse idioma, né? Então, essa é como eu posso dizer assim, a questão da, da chinolalia. Tranquilo? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Nenhuma? Então, posso continuar? Legal, então vamos lá. Então, é, a- as línguas reais, compreensíveis, faladas pelas pessoas e não estáticas, né, por assim dizer, sem significado, está na universalização do evangelho que atingiria todos os povos e todas as nações. Por isso, é focalizado que se trata de um sinal para os gentios, né? Então, é muito interessante isso. Falando ainda do enchimento do Espírito Santo, tem outras perguntas, né? Esse enchimento é instantâneo? Ele sempre acontece acompanhado do dom de línguas? No Novo Testamento, temos sinais claros do enchimento instantâneo do Espírito Santo. Mas em Efésios 5, vemos um texto que fala de um enchimento paulatino. Então, o padrão para a vida cristã é um enchimento constante e crescente à medida que a pessoa abre sua vida para Deus. Mas é um exagero dizer que só existe enchimento do Espírito Santo com o dom de línguas, tá? Aqui é um grande ponto que pega principalmente para nós pentecostais. Por quê? Porque nós pentecostais achamos que a pessoa só é cheia do Espírito Santo se ela falar em línguas. Mas quando nós vamos para Atos e vamos para as páginas do Novo Testamento e para a história da igreja, nós vemos diferente, que o Espírito Santo, ele age, pode agir de maneiras diferentes, né? Todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo, esse é um ponto, tá? E Deus é soberano para agir conforme a sua vontade. Então, eu, Sérgio, tá? Vou falar de mim. Eu, professor Sérgio, eu não abraço muito essa ideia, né, de que a pessoa só é cheia do Espírito Santo se ela falar em línguas. Claro, pessoal, é uma experiência maravilhosa falar em línguas, sabe, quem foi batizado com o Espírito Santo, que
sabe o que eu estou falando. No entanto, pessoal, não é a única forma de manifestação do poder do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é soberano e ele age de forma diversa na vida dos seus servos. Então, eu não sou muito fechado nessa caixinha, tá? Que as pessoas elas colocam ali, tá bom? Mas acima de tudo, quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia para testemunhar, que foi o que aconteceu ali em Atos, né? Cristo, ele é exaltado à direita de Deus, os discípulos, eles são revestidos do poder, e a partir dali eles têm ousadia para anunciar, inclusive, a ressurreição de Jesus, né? Lembrando que o problema dos discípulos com a comunidade ali de judaica, a liderança judaica principalmente, é, foi porque os discípulos anunciavam Jesus como ressurreto, né? E assim, dentro ali do Império Romano, aonde a história de Atos, ela também acontece uma vez que a Judéia fazia parte, era anexada ao Império Romano, né? O César, o imperador, era proclamado como Senhor. Agora, contudo, a igreja primitiva, ela afirma que, que a autoridade maior é de Jesus. César abarcava somente as atividades políticas de Roma. E mesmo nisso, estava subordinado à autoridade de Deus por meio de Cristo. Ou seja, Jesus, não César, era o Senhor sobre toda a terra. Então, a recusa da igreja primitiva em afirmar o contrário a colocou em rota de colisão com a autoridade romana e gerou muito conflito e sofrimento para a igreja. Então, quando Pedro afirma que Jesus foi ressuscitado à direita de Deus, ele está citando ali o Salmo 110, verso 1, que diz, né? O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés. E esse versículo define a missão de Cristo exaltado, né? Que é subjugar todos os seus inimigos, né? Então, dentro desse aspecto, Roma se coloca como um inimigo real do reino de Deus, né? É, quando eu falo Roma, eu estou falando dos poderes que estão ali por trás de Roma, por trás da idolatria, né? E toda aquela questão do que acontece ali dentro do cenário, tá? Então, avançando aqui ao nosso estudo, né? Qual foi a partir daqui? Então, vamos responder a essa pergunta, né? O que quer dizer isso? Que é a pergunta que os homens que ali estão, eles fazem no versículos diante. O que quer dizer isso, né? O que está acontecendo aqui? Então, o que está acontecendo aqui basicamente é uma manifestação do Espírito Santo trazendo poder sobre eles, né? E aí Pedro se levanta, né? E responde a essa pergunta pregando de forma poderosa, agregando naquele dia o 3.000 almas imediatamente a os, vamos dizer assim, ao corpo de membros da igreja primitiva, né? É interessante que quando nós falamos aqui desse receber poder, né, e que Pedro usou a palavra para responder, fica para nós aqui um insight que nós devemos ter isso em mente, que a palavra é que responde às perguntas, às dúvidas acerca dos dons espirituais. Avançando no nosso estudo, vamos falar um pouco agora aqui
sobre o movimento pentecostal, né? Eu acredito que é importante nós compreendermos o movimento pentecostal, né? Na sua gênese, entender, afinal, nós somos pentecostais, tá? Nós somos pentecostais, e eu queria fazer uma pergunta aos irmãos aqui, e vamos ver se os irmãos vão saber me responder. É dito, né, na historiografia comum, na historiografia sobre o movimento pentecostal, que o movimento pentecostal clássico, tal como temos hoje, né, Assembleia de Deus e Congregação Cristã, tá? São as duas igrejas que representam aí o pentecostalismo clássico. Então, é, esse pentecostalismo, ele começa aqui no Brasil a partir ali de 1911, né, quando, em 8 de junho, a irmã Celina Albuquerque recebeu o batismo com o Espírito Santo, sendo assim a primeira pessoa a ser batizada dentro do contexto assembleando, tá? Uma vez que a congregação cristã, ela já estava aqui no Brasil. A congregação cristã é a primeira igreja pentecostal clássica que há no Brasil, tá? Quando eu digo primeira, é aquela que já chegou com a proposta de ser pentecostal, de acreditar nas línguas e falar em línguas e buscar os dons. Depois, em 1911, começa o que nós chamamos de Assembleia de Deus. Mas agora eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria muito que os irmãos me respondessem, tá? Se possível, tá bom? Antes de 1910 e de 1911, a irmã Cida, eu acho que ela assistiu a aula de segunda, então ela não vale, tá? Responder. Houve alguma, há relatos de manifestação do dons de línguas em solo brasileiro? Quem acha que sim, dá um joia. Quem acha que não, né, põe o joia para baixo aí. E quem quiser falar alguma coisa também, pode falar. Deixa eu ver. A maioria colocou aqui que sim, né? Que há sim. Pessoal, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Vamos só ver se vai dar certo, tá? Deixa eu fechar minha câmera para não pesar tanto. Eu acho que vai dar certo. Boa. Vocês estão enxergando aí, né? Esse slide aí, né? Pessoal, esse slide, o que que ele é? Quando eu escrevi a revista para o campo sobre a história da igreja, e eu trabalhei muito a ideia de ali do movimento pentecostal, eu encontrei essa linha do tempo, tá? Essa linha do tempo, ela é fruto do trabalho, tá? Até aqui embaixo, tá? Do Isael de Araújo, tá? Então não foi uma linha do tempo que eu criei, uma linha do tempo que eu peguei do trabalho desse irmão, que é um pesquisador do movimento pentecostal. E o que que essa linha nos mostra? Nos mostra que antes de 1910, né? Então vamos colocar aqui, ó, tá vendo? 910, 911, já houve aqui em solo brasileiro, já aconteceu em solo brasileiro, pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo. E o primeiro caso registrado pelo irmão Israel é em 1880. No entanto, há um estudo, tá, que está ainda sendo aperfeiçoado, que mostra que no Recife, ainda na escravidão, havia uma comunidade de negros que falava em línguas estranhas. Inclusive, havia um líder ali que pregava um tipo de pentecostalismo muito parecido com o, o da Rua Azusa, tá bom? Mas, assim, oficial é o que temos. Então, em 1880, Fritz
Machulate, alemão e evangélico, residente no Rio Grande do Sul, orava em línguas estranhas. Em 1908, Paulo Malaquias, pastor da Igreja Batista em Ramada, Rio Grande do Sul, também recebe o batismo com no Espírito Santo. Em 1909, Carles Andermanes, pastor da Igreja Leto Batista de Rio Novo, Santa Catarina, recebe o batismo no Espírito Santo com falar em línguas estranhas. Então, note, aí aqui está todo a linha do tempo, tá? Depois eu passo para vocês, tá bom? E essa linha do tempo é interessante que ela mostra ali até chegar aqui em 2006, né? Então nós temos aí em 2006 pelo menos 28 milhões de pentecostais em todo o país. É muita gente, né? Muita gente. Então, depois eu vou compartilhar com vocês esses slides e vocês vão ter um material a mais para vocês estarem agregando dentro da sua, do seu conteúdo aí, seu material de estudo teológico. Meus irmãos, alguma novidade sobre isso, sobre essa questão de pessoas falarem línguas estranhas antes, vamos dizer assim, do nascimento da Assembleia de Deus? Boa! Meus irmãos, eu tenho a honra aqui de ter o Jetro, tá? O Jetro, ele é um teólogo, um amigo meu aí, né? E ele está aqui. E ele fez uma colocação muito legal. O pastor Enéas Tognini preferiu o termo renovados a pentecostais, justamente porque os pentecostais não abrem mão do sinal de falar em línguas como prova do batismo no Espírito Santo. Irmão Jetro, é isso mesmo, perfeitamente, perfeitamente. Eu particularmente, eu sou um pentecostal, né? Vamos dizer assim, porque eu faço parte da Assembleia de Deus, mas eu vou na linha do Togonini, né? Eu acredito que é possível a pessoa é, ser cheia do Espírito Santo sem o sinal do falar em línguas, né? Como uma prova, né? Mas isso daí é uma discussão que eu particularmente eu acho muito legal numa sala de aula teológica ou até em um debate mesmo, de forma ordeira e educada, expor essas divergências, mas eu acredito que no final das contas, né, o que vale mesmo é a pessoa ser revestida do Espírito Santo. Irmão Getro, aproveitando, se o irmão quiser abrir o microfone e trazer para nós mais alguma contribuição dentro dessa linha, o irmão fica à vontade, tá bom? Obrigado, irmão Sérgio. Pastor Sérgio, né? Desculpa aí a interferência. Estão me Não, ouvindo? eu sou irmão mesmo. Não, é porque os batistas nacionais, o senhor expôs muito bem aí, né? O movimento pentecostal, como surgiu. Os batistas nacionais, eles são convidados, na verdade, são 50 igrejas, né? Porque nos anos 60 começa um movimento de renovação espiritual no país, pela missionária Rosalie Epper, né? E muitas igrejas tradicionais, né, entre aspas, começam a receber esse movimento de renovação. E os batistas brasileiros recebem esse movimento de renovação. A presbiteriana também do Brasil recebe, tanto que são convidados a sair, né, das convenções. Então, as igrejas que foram convidadas a sair das convenções batistas brasileiras fundaram a Convenção Batista Nacional. As igrejas que foram convidadas a sair da Igreja Presbiteriana do Brasil fundaram a Presbiteriana Independente e varreu o país esse movimento de renovação espiritual. E aí, quando eu li a Eclesiologia do pastor Ernesto Nini, né, pastor da Batista do Povo aí, que é o nosso saudoso presidente da convenção durante muito tempo. Aí ele dizia, uma nota de rodapé, eu acho, se eu não me engano, ele dizia, olha,
nós não somos pentecostais no sentido estrito do termo, clássico, como o senhor colocou aí, né? Clássico, né? Não que não viemos do Pentecoste, mas é porque é uma distinção teológica, eu acho. Como o senhor mesmo falou aí, é uma coisa que é irrelevante, mas uma sala teológica é importante falar, né? Então ele dizia, olha, nós nos distinguimos um pouco dos pentecostais clássicos, estritos, porque os pentecostais, acho que ele estava se referindo mais à Assembleia de Deus, que era a mais expressiva igreja pentecostal, né, na época, eles não abrem mão da doutrina de que o sinal do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Não sei como é que está hoje, né, mas antigamente era dessa forma. E ele dizia: não, nós somos renovados, acreditamos no batismo do Espírito Santo, mas acreditamos que o Espírito Santo batiza de diversas formas, porque Coríntios e Romanos você encontra uma lista de uma diversificação muito grande dos dons. Então é só essa minha participação que eu queria colocar para vocês, mas fico aí aberto aí para as colocações dos irmãos. Muito obrigado, pastor Sérgio. Ô, meu irmão, fico muito feliz. Gente, volto a dizer para quem não conhece, o Jethro é um grande teólogo, tá? Mas, acima de tudo, um servo de Deus. E para mim é uma honra tê-lo aqui nessa aula, agregando aqui a vocês, tá? Agregando aqui para os alunos da Fateza. A contribuição que o irmão Jethro trouxe aí é importante, irmão Jethro, e eu acho muito bacana falar isso. As pessoas, ela hoje, né, dentro dos estudos sobre o movimento pentecostal, e eu estudo o movimento pentecostal no meu mestrado, né, estou escrevendo sobre a Assembleia de Deus, né, dentro de uma outra vertente, mas você termina mergulhando nessa história. É muito interessante essa diferenciação, né, que há entre pentecostalismo, entre uma igreja pentecostal e a igreja carismática, ou o movimento carismático, que surge justamente a partir. Via de regra, as igrejas carismáticas, elas, como eu bem coloquei, elas não veem a necessidade da evidência do falar em línguas como uma manifestação do Espírito, eles não negam, mas eles não veem a necessidade, como bem pôs o irmão Jetro, o Espírito se manifesta, assopra para onde quer, né? E uma outra questão que eu acho muito relevante, né, irmão Jetro, dentro disso, é que a maioria das igrejas do movimento carismático são pentecostais, né, no termo, no sentido de crerem nos dons, mas são calvinistas. Porque, via de regra, o pentecostalismo, as igrejas pentecostais, elas abraçam muito mais o arminianismo, né? A soteriologia também é bem diferente. Eu li um livro sobre isso e eu achei muito interessante. E o pastor César Moisés, que é um especialista, ele nos traz uma provocação, né? Nós, via de regra, falamos assim, até agregando ao que o irmão Jetro falou, né? A Assembleia de Deus, ela é fruto do dia de Pentecostes. Não, gente. A Assembleia de Deus, ela é fruto, né? Vamos falar da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela não é fruto nem de Azusa diretamente, né? Nós sabemos que o movimento pentecostal moderno surge ali com Azusa, né? Por meio da pregação do William J. Seymour, ali a partir de 1906 em Los Angeles, na Califórnia. É, no entanto, né? No entanto, esse movimento se espalha. E aí nós temos, né, o Durham. O Durham, ele sim vamos dizer assim, o pai do movimento pentecostal assembleiano, né, por assim dizer, né? Por quê? Porque o Durham, quando nós chegamos para a história do Gunnar, do Gunnar Wingre e do Daniel Berg, nós vemos o seguinte, que eles, né, eles têm contato com Durham. Não, até o irmão Jetro, se eu tiver errado, você pode agregar. Não há literatura que comprove, que mostre que Daniel Berg e Gunnar Wingre estiveram em Azusa. Eles, quando vão para os Estados Unidos, né, eles vão direto
ali para a igreja do Durham, que ficava em Chicago, né? Então, são lugares diferentes, né? O Durham, ele bebe, sim, de Los Angeles, de Azusa, mas, inclusive, ele vai se diferenciar muito, muito do movimento ali que acontece em Azusa, né? Um dos pontos que eu acho muito interessante, quem aqui já leu aquele livro sobre a Rua Azusa? É um livrinho pequeno, né? Que conta ali o avivamento de Azusa. É interessante notar que você observa ali que o escritor, né, o autor desse livro, que fala ali do avivamento de Azusa, ele critica, né, é o Frank Berkman, que ele foi um dos participantes, observadores e evangelistas de Azusa, ele critica muito, né? Ele critica muito o próprio William Seymour. E por que ele vai criticar o Seymour? Simples, gente. O movimento de Azusa foi um case de sucesso? Foi. Mas durou até 1912, 1914. Por quê? Porque logo coisas estranhas começaram a acontecer ali. O Seymour, apesar de as pessoas às vezes o colocarem, né, irmão Jetro, como um analfabeto, ele não tinha uma educação formal, mas o Seymour, ele, claro, com todas as restrições, mas ele foi participante de um seminário teológico. E o movimento de Azusa, quando você vai estudar e se aprofundar, você observa que o que as pessoas que frequentavam ali queriam? Um movimento sem ordem, não tinha horário para começar, não tinha horário para terminar. O Frank Bentley mesmo, ele ficava, às vezes, uma semana longe de casa, é tanto que parece, há alguns relatos, e assim, você vai pesquisando, estudando, e há pesquisas que apontam que ele perdeu o casamento dele. Por quê? Porque não tinha uma ordem de culto, era uma coisa meio sem, vamos dizer assim, sem uma liturgia. E o Seymour, ele desde o início quis colocar liturgia, quis colocar ordem. E por isso que o Seymour sofre muitas críticas. A partir de 1913, se lembra que tem uma frase célebre do Seymour que é o sangue lavou a cor da pele, né? Ou seja, foi um primeiro momento assim na história moderna, onde negros e brancos, ricos e pobres, sentam no mesmo lugar para escutar a pregação, para escutar e participar de um culto. Só que a partir de 1913, ali mais ou menos, a liderança de Azusa, que era majoritariamente negra, começa a fazer uma segregação enquanto aos brancos. Não queremos muitos brancos, eles não podem participar de liderança, eles começam a dividir. E o Seymour era contra isso também. Porque o Seymour sentiu na pele o racismo, e o Seymour entendia que o Espírito Santo ele vai além disso. E é aí que surge lá nos Estados Unidos, em 1914, a Assembleia de Deus, né? Ou o que nós chamamos de Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus americana, ela surge com uma proposta de ser uma igreja para os brancos. E a igreja que ficou para os negros, por assim dizer, foi o movimento, a confissão de fé, né? Uma coisa do tipo. E aí, o que aconteceu? A partir daí, tem-se novamente uma divisão, tá bom? Então, só para que vocês compreendam a história. Mas aí, só trazendo um insight aqui, o professor Gideon Alencar, pesquisador, no seu livro interessante, que a Assembleia de Deus no Brasil, ela é única, tá? Ela é diferente de qualquer assembleia no mundo. Primeiro, porque a Assembleia de Deus brasileira, ela tem a figura do pastor presidente. A Assembleia de Deus em nenhum outro lugar tem a figura do pastor presidente. A Assembleia de Deus em todos os outros lugares são no esquema congregacional. É um corpo de presbíteros que supervisiona, mas não tem um pastor presidente. A Assembleia de Deus no Brasil dá a paz do Senhor. A Assembleia de Deus em nenhum outro país dá a paz do Senhor. É bom dia, boa noite. Inclusive, o professor Gideon Alencar fala que
assembleanos americanos acham muito estranho isso, né? E uma coisa muito interessante, né? A Assembleia de Deus americana, ela é mais aliancista do que dispensacionalista. O dispensacionalismo, ela é uma ideia nos Estados Unidos abraçada muito mais pelos presbiterianos do que pelos assembleanos, tá bom? Então, se nós fôssemos colocar aqui, são muitas diferenças. E aí, eu gosto muito de uma frase do professor César Moisés, que ele vai dizer o seguinte: falar de um movimento pentecostal é desmerecer e não ter conhecimento da história. Porque, na verdade, o movimento pentecostal moderno, né, irmão Getro, ele tem muitos recomeços. Então, por mais que, e respeitosamente, o Togolini usava a palavra renovação, e está certo, mas ali, o que aconteceu nessas igrejas tradicionais é o novo, é o que o César Moisés coloca, é o novo pentecostalismo, porque o pentecostalismo, depois de Atos, ele tem vários começos, vários recomeços. Por isso que, antes de 1910 e 1911, no Brasil, já havia batistas falando em línguas estranhas. Entendeu? E assim, só para nós finalizarmos essa parte, tá? Então, assembleanos que estão aqui no grupo, eu sei que também na escola aqui tem pessoas da congregação cristã, nós somos muito mais frutos, né, de William Howard Durham, né, que teve contato com Azusa, mas discorda profundamente de Azusa em alguns pontos, né? Então nós somos muito mais frutos de Durham do que do próprio movimento da Rua Azusa, tá bom? Então é isso que nós precisamos compreender. Pessoal, alguma dúvida aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Quer expor alguma coisa? Que bom, né? Eu não sei se vocês não têm dúvida ou, ou se de repente vocês estão tentando processar, mas eu espero, depois tendo dúvida, vocês podem mandar lá no grupo que eu, à medida do possível, responderei, tá bom? Avançando aqui nos nossos estudos, depois dessa parte histórica, né? Para nós chegarmos aqui no movimento pentecostal moderno, por assim dizer, né? Toda essa história ali de Azusa, do Durham, do William Seymour, né? Trazendo aqui essas diferenças entre movimento pentecostal e carismático, trazendo é, essa diferença, né, entre as Assembleias de Deus no Brasil e as Assembleias de Deus no mundo, né? Que é uma outra coisa que, quando eu comecei a pesquisar no mestrado, gente, eu fiquei assim, não é possível, eu achava que era uma única assembleia. Então, no mundo inteiro são assembleias de Deus, né? E no Brasil tem uma coisa que os americanos eles até ficam surpreendidos, porque nos Estados Unidos há uma Assembleia de Deus. No Brasil há muitas Assembleias de Deus, porque a Assembleia de Deus às vezes no nome, mas muda totalmente a dinâmica, né? Mas assim, sabe o que eu vejo nisso, gente? Uma vez eu li um ensaio de um foi do César Moisés, e ele escreveu uma coisa muito interessante: o Espírito sopra para onde quer. Nós é que queremos colocar o Espírito Santo em uma caixinha. Não, o Espírito Santo, ele vai agir assim. Quando ele vier na pessoa, a pessoa tem que falar em línguas. Quando ele vier na pessoa, a pessoa tem que dar 3 pulinhos. Meu irmão, aonde que está isso na Bíblia, né, irmão Jetro? Que o Espírito Santo, a Bíblia apresenta Deus, eu gosto muito de Efésios 3:10, a multiforme sabedoria de Deus. Sabe o que quer dizer multiforme sabedoria de Deus? Deus tem muitas maneiras de trabalhar e de agir. Então é muita prepotência nossa querer pegar Deus, querer pegar o Espírito Santo, que é Deus, e colocar em uma caixinha e falar, não, é assim que o Senhor vai operar, né? Então, por isso, eu Sérgio, particularmente,
eu gosto demais de ler, estudar e falar do movimento pentecostal e ver, como diz o próprio pastor César Moisés, que o pentecostalismo moderno há muitos recomeços. Então, é por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmão. Tem uma área da teologia que eles chamam de teologia mística. E eu acho muito interessante essa questão da teologia mística, porque eles vão dizer uma coisa, e muito baseado no livro Afeições Religiosas do Jonathan Edwards. Nós precisamos ter cuidado para não demonizar todo e qualquer movimento. Nós não podemos abraçar de imediato, mas também não podemos rejeitar, né? Tem um teólogo que eu gosto muito, agora me fugiu o nome dele, ele é brasileiro e ele é especialista em teologia mística, e ele fala o seguinte: o nosso problema é que nós ou abraçamos rapidamente as coisas, e daí que aparece um monte de coisa estranha dentro das igrejas pentecostais, das igrejas que acreditam nos dons, ou nós rejeitamos de uma vez. E aí nós, de repente, podemos estar rejeitando uma obra de Deus. E aí ele aponta um caminho que eu acho muito interessante, que é o caminho que está lá em Afeições Religiosas. Vamos analisar os frutos, não é? E aí, avançando nisso, nos frutos, agora vocês vão entender a ponte que eu faço, na página 65 aí do livro texto de vocês, vai falar os efeitos do Pentecostes. Vamos analisar os frutos. Às vezes, aquilo que está acontecendo na igreja da minha rua é estranho a mim, pela minha tradição, mas vamos analisar os frutos, entendeu? Claro, o Espírito Santo não vai fazer, gente, loucura, tá? O Espírito Santo, ele é sério, é Espírito de Deus, mas ele é multiforme no seu modo de agir. Por isso que eu, Sérgio, meus alunos que estão aqui me conhecem, alguns já me acompanham há muito tempo, dificilmente vocês me verão criticar alguma igreja. Eu prefiro, claro, e quando eu faço isso, é porque a coisa está muito escancarada, né? Porque vejam só, por muito tempo, nós, assembleanos, nós do movimento pentecostal, nós ficamos como os donos da verdade, não é assim? Gente, quantos escândalos aí nos 2 últimos anos nas nossas lideranças. Então, assim, né? Vamos sair do pedestal e entender que o Espírito Santo não é só nosso, tá? O Espírito Santo é de Deus e Deus dá a quem quer e da maneira que ele quer, né? É muito interessante isso. Mas quais os efeitos, frutos? Vamos usar o termo frutos desse Pentecoste, né? Primeiro, o amor à palavra, né? Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles perseveravam no ensino, né? Eu acho muito interessante essa questão do Espírito, e aí no livro O Drama das Escrituras, né? O Greg Bartholomew e o Michael Gorin, eles vão falar que a partir do Pentecoste, o Espírito Santo forma uma comunidade. E aí eu quero abrir aspas para eles aqui, né? Abre aspas. A primeira obra do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, é formar uma comunidade para participar da salvação do reino e para ser um canal dessa salvação a outros. Essa é a parte seguinte da história que Lucas conta. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo, o primeiro fruto do Espírito Santo é gerar em nós o senso de comunidade pertencente ao reino. O que acontecia na igreja de Coríntio? Grupos. E aonde há grupos não há comunidade, meu irmão. A comunidade implica que eu pense igual ao irmão Carlos, que eu pense igual à irmã Cida, que eu pense igual ao irmão Antenor, que eu pense igual ao irmão Jetro, não. Não é isso. Eu sou uma pessoa diferente. Inclusive, eu sempre brinco, né, que eu sou um discípulo dissidente. Porque, gente, eu sou muito questionador. Então, assim, só que
o que que é ter em comum? Se eu penso diferente do irmão Carlos, e tá tudo bem, mas o que que eu tenho que ter em comum para fazer parte da mesma comunidade que pertence ao mesmo reino que o irmão Carlos pertence? Primeiro, a doutrina, irmão. A doutrina não pode ser diferente, tá? E quando fala da doutrina, está falando do que é basilar. Eu não posso ter outro Salvador além de Jesus. Eu não posso acreditar em uma outra. Como. Eu não posso acreditar em um outro espírito, né? Como o guia da igreja, não, é o Espírito Santo. Eu não posso acreditar, né? Ou não acreditar, por assim dizer, melhor dizendo, de que Jesus ressuscitou. Então, assim, perseverar na doutrina dos apóstolos, e aqui conversa muito com Mateus 16, né? A pedra, as pessoas discutem ali que pedra é aquela. Aquela pedra era o pensamento de Pedro naquele momento, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa é a doutrina dos apóstolos. Cristo é o filho do Deus vivo, ele morreu, ressuscitou, e um dia, na parúzia, né, voltará para o seu povo. Entendeu? Então, é isso. Perseverar na doutrina é perseverar nas escrituras, né? É perseverar na, na, naquilo que foi nos colocado como fundamento. Uma outra questão, Atos 2:47, vai falar que eles perseveravam na comunhão. E a comunhão, irmãos, não é só distribuir abraços, apertos de mãos, sorrisos. Não, tá? Isso é coleguismo, isso é amizade. Comunhão é ter os mesmos sentimentos, ideais e objetivos. É como Jesus, isso foi escrito por João em João capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um. Então, ter comunhão, a igreja, ela é formada por pessoas com diferenças sociais, econômicas, culturais, e somente o Espírito Santo pode trazer uma unidade entre pessoas diferentes. Eu costumo dizer, irmãos, que só o Espírito Santo é que é capaz de fazer uma pessoa que às vezes tem muito mais estudo sentar em um culto de domingo para escutar uma pessoa que às vezes malemar sabe escrever seu nome, né? Então é isso. O partir do pão, né? O partir do pão fala de dois sentidos, conforme coloca aqui o irmão Antônio Sebastião, né? Fala da ceia e fala da ajuda, né? Material que, que, que a igreja precisa dar para aqueles que estão necessitados, né? Então, é muito importante isso, tá bom? É muito importante nós compreendermos isso, tá bom? Na oração, e aqui eu acho que é uma coisa que nós precisamos fazer, né, irmãos? Ter uma vida de oração em comunidade. É muito bom orarmos na nossa casa, sim, mas é importante também a oração em comunhão, em comunidade, tá, irmãos? A oração na igreja, unidos. E o temor de Deus, né? Havia temor de Deus. E tudo isso gerava o quê? Gerava maravilhas, sinais, unidade, crescimento, né? Nós vemos uma multidão de 3.000, de 5.000, e a Bíblia diz que o Senhor multiplicava o número dos discípulos. Eu acho muito interessante essa ideia de discípulos. Por que multiplicava o número de discípulos, né? Justamente porque a ideia do cristianismo é formar discípulos. É formar discípulos. Tranquilo? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Nenhuma, nenhuma pergunta? Nenhuma colocação? Tá certo, então. Então vamos avançar aqui no nosso estudo, chegando na lição 4, né? A partir daqui nós temos o quê?
já o Koester, no seu livro Introdução ao Novo Testamento, ele vai trabalhar umas coisas interessantes, né? Ele vai trabalhar que a ideia que Lucas, ele escreve um tipo de uma epopeia, né? É, e a partir disso, né, a, ele precisa de dois heróis para nortear a sua narrativa. E um primeiro momento é Pedro, e a partir do capítulo 9, Paulo se torna o personagem principal dessa história, né? Que tem como objetivo chegar a Roma, tá bom? Mas vamos aqui, né? Vamos falar da empolgação que virou prisão, que é Atos 3 e Atos 4, que vai tratar o quê? Que após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, após o milagre das línguas, a pregação de Pedro, né? E tudo isso que aconteceu, 3.000 vidas convertidas, podemos imaginar a empolgação que a igreja estava, né? A euforia total, dia e noite, o povo vivenciando milagres. E logo na sequência, Pedro e João, eles vão curar um mendigo totalmente aleijado, que é o fruto aqui do nosso primeiro texto. Eles vão ao templo orar, né? E eles curam, né? E eles curam aquele homem que começa a pular, a louvar, a, a se alegrar dentro do templo, né? E, e aí eu quero que vocês imaginem essa cena. Depois de todos os milagres extraordinários de Jesus, agora os próprios apóstolos recebem o poder de Deus pelo Espírito Santo para fazer milagres também. E como observamos na teologia de Lucas, a ênfase está no mendigo, uma pessoa que não tem muito valor na sociedade, e recebe essa cura maravilhosa e surpreendente. Então, diante disso tudo, o povo fica encantado, o povo fica admirado. Pedro aproveita a oportunidade e prega o evangelho, né? Enfatizando o arrependimento e mostrando que Jesus ressuscitou, né? E vencendo a morte, cumprindo as palavras do Antigo Testamento. Só que no capítulo 4, nós vemos que a empolgação daquele homem termina ou acaba em prisão para Pedro e João. Já pensou, irmão? Você vai ali na Oliveira Lima, a hora uma pessoa é curada, tem uma empolgação, aí você todo empolgado, ó, pastor, Deus me usou, irmãos. Aí o que que acontece com você? De presente você recebe uma prisão, uma ordem de prisão. Foi o que aconteceu com os dois, né? Muito provavelmente, Atos tem a intenção de mostrar que, se aparentemente a igreja vivia apenas de oferir empolgação, na verdade também enfrentava perseguição e prisão, ou seja, nem tudo é um mar de rosas na vida da igreja, tá? Conceber um mar de rosas para a vida da igreja, gente, estar desconectado da realidade. A igreja de Cristo sempre enfrentou dificuldades, tá? E é nesse cenário, né, e ameaças externas, até internas, que nós vemos e podemos reconhecer o poder de Deus. Claro, mesmo assim, com ousadia e coragem, o Pedro prega sobre a salvação, né? Então, vamos entender algumas coisas, alguns pontos dentro dessa narrativa do texto 4. Por que o milagre aconteceu no templo? Porque eles estavam em Jerusalém. E o templo era o centro da vida religiosa, tá? Então, o fato de estarem no templo judaico é algo que precisamos entender. O cristianismo surge naturalmente no meio judaico e nunca houve a intenção de separação. Eles se comportavam como judeus comuns, iam ao templo e cumpriam as suas práticas. A providência divina aqui, o mendigo está lá, pois Deus quer mostrar o seu poder.
Isso não significa que a igreja e o templo sejam um lugar de milagres. Tanto Jesus quanto os discípulos fizeram milagres em diversos lugares. O que vale é o poder de Jesus usado em seu nome e não o lugar supostamente sagrado. Isso é uma provocação interessante que o Saião nos faz, né, gente? Professor Saião. Por quê? Porque nós temos a perspectiva de que o milagre só vai acontecer se estiverem em tal igreja, para tal profeta orar. Então, e não é bem por aí, né, meu irmão? Nós vemos aqui o seguinte, que não é a questão dos, do lugar, mas é o poder de Deus agindo, tá bom? E por que Pedro afirmou que não tinha prata e nem ouro, né? Avançando aqui no nosso estudo. Então, ele chega para aquele coxo menino e fala: Olha, eu não tenho nem prata e nem ouro, o texto 2 vai mostrar, né? E aí, o que que isso quer dizer, né? Não ter prata, não ter ouro, né? Será que Pedro e João estavam mais pobres do que o mendigo, né? No primeiro momento, vemos apenas um mendigo pedindo dinheiro, uma ajuda, mas a ênfase no poder do Espírito Santo, no livro de Atos, quer mostrar que a igreja depende de Deus e não de ouro e prata, tá? Então, os apóstolos viviam de maneira simples e sem luxo. Isso não quer dizer que eles eram miseráveis, que não tinham. Não, a perspectiva que aparece, o seguinte, eles contavam com o poder de Deus e não com as forças dos recursos econômicos e políticos. E o que nós muitas das vezes fazemos, irmãos? Vamos muito mais para o lado político e econômico para resolver as coisas do que no poder de Deus propriamente dito. Então, não ter ouro e prata aqui significa o seguinte, que Pedro e João estavam dispostos, né, a, a fazer, a cumprir, a ser guiados pelo poder do Espírito Santo e não não tinha uma perspectiva de resolver as coisas na força dos recursos econômicos e políticos. E é uma tristeza, né, que a igreja hoje ela confia muito mais na política do que no poder de Deus propriamente dito. Tranquilo? E esses milagres acontecem hoje? Deus é poderoso para fazer milagres hoje? Sim, né? Deus é poderoso e soberano para fazer qualquer coisa, quando e como ele quiser. Mas uma coisa é dizer que os milagres podem acontecer e outra coisa é exigir que eles aconteçam, tá? Algumas pessoas, na ânsia de serem curadas, chegam a exigir que o milagre aconteça. Mas Deus é soberano e não é obrigado a fazer o que nós achamos que é melhor, mas do momento e do modo que ele achar melhor. Isso é importante, tá, irmãos? Não, tem o poder de Deus, Deus vai te curar. Irmão, quem sou eu para fazer esse tipo de coisa? Entendeu? Pedro e João, aqueles não são, eles não estão agindo no impulso, eles estão agindo de forma simples, confiando e crendo no poder do Espírito Santo, né? Porque os fariseus, né? E aí nós vemos que depois disso tudo, Pedro e João, eles falam da ressurreição, e aí no capítulo 4, né, que aí chegamos aqui no nosso texto 3, né, já estamos chegando no final da aula, quando a aula é boa, passa rápido já, né, nós vemos que eles estão agora diante das autoridades, né, estão diante das autoridades, e aí, as autoridades ali começam a questionar, mas vocês são homens iletrados, né? É, e aqui eu quero só abrir um parênteses, tá? O texto diz que eles eram homens comuns e sem instrução. Eles não receberam a instrução formal, mas em nenhum momento o texto afirma que Pedro e João eram analfabetos, tá? Pelo contrário, o texto afirma e mostra que eles sabiam muitas coisas
muita coisa sobre o Antigo Testamento, pela formação religiosa recebida em casa, como todo bom judeu. Então, eu já vi gente, pregador, tá? Usando, Pedro e João eram iletrados, para que eu vou estudar teologia? Para que eu vou ler para pregar? Deus usou eles como. Não, irmão, eles não receberam uma formação formal, mas conheceram o Antigo Testamento, eles conheciam, tá? Todo judeu conhecia o Antigo Testamento. Menino, a primeira coisa que ele fazia era aprender a ler e escrever usando a Torá, as escrituras, né? E aí, as autoridades falam para eles, vocês precisam parar de pregar, enfim, e tal. E aí, Pedro e João decidem desobedecer às autoridades e obedecerem a Deus. E aqui tem uma pergunta, né, uma provocação. É correto desobedecer às autoridades? O correto, irmãos, é sempre obedecer, tá? Mas, quando essa autoridade está em rota de colisão com a autoridade maior que é Deus, aí eu tenho que priorizar a obediência a Deus. Vamos imaginar que viesse para o Brasil uma lei que dissesse assim: a partir de hoje é proibido pregar o evangelho. Em qualquer lugar, ninguém mais pode pregar o evangelho. Nós vamos obedecer essa lei? Não, porque há uma ordem maior que é a ordem de pregar. Quem deu foi o próprio Cristo, né? Então, eles, quando falam que eles obedeceram, né, importava mais obedecer a Deus do que as autoridades, eles estavam falando que nós temos que andar em rota de desobediência com as autoridades. O próprio Jesus falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, meus irmãos, eu preciso pagar meus impostos. Se uma autoridade estabelecida, uma polícia, me parar e pedir meus documentos, eu tenho que entregar para eles verem, não é? Se vier uma ordem para me apresentar em juízo, eu preciso ir lá me apresentar. Então, isso é obedecer, entendeu? Agora, quando há conflito entre o que Deus ordena e o que as autoridades exigem, o cristão deve dar prioridade a Deus. É isso que nós precisamos compreender. Tá bom? Feito isso, nós chegamos aqui no capítulo 4, a partir do 23 em diante, uma descrição onde nós vemos que, como eu posso explicar para vocês? Nós vemos aqui a comunidade de fé passando por necessidades, né? E aí entrou o amor fraternal. Se lembra que eu disse que o Pentecostes, o fruto foi a comunhão, né? Então, vamos compreender essa questão para nós chegarmos em Ananias e Safira, tá? Então, os discípulos comentam como Herodes e Pilatos conspiram contra Cristo, mas não tinham como vencer a força da verdade de Cristo. E depois da oração, todos ficam cheios do Espírito Santo e anunciam corajosamente a palavra de salvação, né? E é incrível ver isso, né? Este enchimento do Espírito mostra que Deus tem poder e age quando bem entende, né? E aí, a partir dali, os cristãos cheios do Espírito, eles começam a vender os seus bens e entregando a causa. Eles faziam isso porque criam que Jesus voltaria em breve, tá? Não, primeiro, essa união da igreja não pode ser comparada a comunismo ou a qualquer tipo de movimento de ONG, tá? Não é isso, tá bom? O que acontece, meus irmãos? A igreja primitiva, ela tinha uma perspectiva de que Jesus voltaria em breve, e naquele período dela. Então, essa igreja de Jerusalém, tá? Não é toda igreja, até a igreja de Jerusalém. Os irmãos começam a vender os bens e começam a repartir. Calma aí. Se daqui a pouco eu vou estar na eternidade, eu não preciso de ter 3, 4 casas. Eu vou vender aqui, fico com uma e dou o valor por irmão Carlos comprar uma para ele. Afinal de contas, todos nós desfrutaremos das bênçãos de Deus, né?
Só que assim, irmãos, isso daqui depois, nós vamos ver lá em Coríntio, né? Paulo arrecadando uma oferta para os irmãos de Jerusalém que estavam passando necessidade. Claro, veio a fome, mas também esse pensamento equivocado gerou essa ideia, tá? Ah, Sérgio, então quer dizer que eu não posso ajudar ou atender o necessitado? Irmãos, devemos, sempre que possível, fazer isso, tá? Posso fazer isso, tá bom? É, então, assim, por isso que nós devemos sempre que, na medida do possível, compartilhar com os menos necessitados aquilo que temos, tá? O pão, o alimento. Só que aí, o que aconteceu? Aparece Ananias e Safira na história, né? E é interessante que Ananias e Safira, eles não vão entender muito bem, né, é, a, a, a dinâmica do que está acontecendo ali, irmão. Então vamos aqui, ó. Quando nós estudamos a Igreja de Atos, a nossa visão da história precisa se ampliar. Por quê? Porque na lógica de Atos, as pessoas estavam felizes e eufóricas com a graça e o perdão em Cristo. Mas não se pode zombar de Deus, tá? Apesar da euforia das pessoas ali, o que nós precisamos compreender é o seguinte, e esse caso de Ananias e Safira nos chama para isso, tá, irmãos? Nós não podemos zombar de Deus, ok? Deus, ele continua e ele é para sempre santo, entendeu? Para sempre santo. E nós precisamos ter em mente isso, né? De que o Senhor Deus, ele continua zelando pela sua santidade, pelo seu nome. E é interessante notar, irmãos, e aqui eu quero trazer aqui para vocês uma ideia que eu achei muito interessante, que Atos mostra que o Deus do Antigo Testamento, ok, é o mesmo do Novo Testamento. Ele aplica a disciplina sempre que necessário. As pessoas não têm o hábito de falar, ai, o Deus do Novo Testamento é diferente. Somente os mais liberais, né? É diferente do Antigo Testamento. Não, gente. É o mesmo Deus, entendeu? É o mesmo Deus. Não mudou. Entendeu? Então, se necessário for, ele continua aplicando, né, a correção, a disciplina. Então, podemos ficar assustados com a ideia da morte aqui no meio da comunidade, na graça, né? Você pode olhar e falar, mas calma aí, na graça, o período da graça, está acontecendo isso. Não faz muito sentido, né? Faz sentido, porque o Deus é o mesmo, entendeu? É o mesmo Senhor, né? Então, na verdade, Deus é quem dá a vida e também pode antecipar a ida de alguém para a vida eterna na hora que bem entender. Então, quando Deus age assim, vemos que a coisa é realmente séria, né? Quando a comunidade está crescendo, o evangelho precisa ter uma postura clara de que Deus está no controle da situação, senão pode perder a credibilidade. Ainda mais, tudo acontece pelo poder do Espírito e esse julgamento traz um temor muito importante para se manter íntegro no caminho da vida eterna, né? Então, no capítulo 5, vemos que quando as pessoas passam a entregar o dinheiro da venda de seus bens, começam a ter um certo prestígio perante a comunidade. E aqui é o grande erro de Ananias e Safira. Eles mentem porque não entregam a oferta de coração, mas eles entregam a oferta de olho nesse prestígio. E eles nos mostram como a mentira tem vida curta. Não se pode brincar com as coisas de Deus. É interessante perceber a ideia que está por trás desse texto.
Apesar da graça, bondade e amor de Deus, ele continua sendo justo e reprova o pecado. A igreja estava numa euforia tremenda. E para que o evangelho não se torne uma graça barata, a ação divina mostra que Deus continua sendo Deus que não entra em acordo com o pecado, né? Então, essa é uma realidade. E outra coisa, né, gente? É muito importante notar que Ananias e Safira podiam chegar para os discípulos e falar assim: olha, eu vendi 100 mil, mas eu só quero doar 50 mil, e tudo bem. O dinheiro era deles, irmãos, não tinha uma lei. Eu já vi pastores, tá? Usando esse texto para, de forma errada, falar de dízimos e ofertas, que quem não dá, tudo que tem pode morrer. Não, não é isso, gente. Não é isso, tá? A ideia aqui é diferente, né? É, Ananias e Safira, o dinheiro era deles. O grande problema deles foi o seguinte, né? Foi eles quererem ter o prestígio com base na mentira. Então, eles querem ter prestígio, mas mentindo. Então, e outra coisa que Ananias e Safira nos mostram, né? Que Satanás não está impedido de agir em uma igreja só porque ela tem poder de Deus, tá? A igreja era poderosa, a igreja orava, e mesmo assim Ananias e Safira ali estavam. Inclusive, Satanás vai lutar contra essa igreja. Por isso, nós devemos resistir a Satanás para Deus e para as coisas e voltarmos para Deus e para as coisas de Deus, tá bom? Então, avançando aqui no nosso estudo e para finalizá-lo, né? Já está terminando a nossa aula, né? Nós vemos que o Ananias e Safira, eles morrem, né? E isso traz temor essa punição. Deus não vai punir, tá, gente, uma pessoa porque ele está com vontade de matar. Não, me deu vontade de matar, eu sou Deus e me deu vontade de matar, vou matar o Carlos. Não, não é isso. Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? O propósito de Deus era fazer a igreja entender que evangelho não é euforia, tá? Evangelho é sério. As pessoas confundem aí evangelho com euforia, evangelho é pular na igreja, é dançar na igreja, não. Evangelho é coisa séria, meus irmãos. Entendeu? Por quê? Porque o inimigo em todo tempo está querendo nos perseguir. E aí, passado esse case, nós vemos que os milagres continuam a acontecer, né? Aquela igreja abençoada, e tem um texto que eu acho muito sensacional em Atos 5,15, que vai falar que a sombra de Pedro curava, né? Claro, Pedro de modo nenhum tentou projetar sua sombra para curar as pessoas, nem marcou hora para a cura. Na teologia da cura do Novo Testamento, existe a ideia da expressão de fé. E, de acordo com ela, as pessoas criam tanto no poder de Deus que criam completamente na cura. E aquilo que fizeram foi apenas uma manifestação concreta da fé, tá? Então não é que a sombra de Pedro curava. Não, não é isso, né? É que as pessoas criam tanto que elas estavam dispostas a concretizar essa fé. E aí há um levante de Satanás ali, usando os sacerdotes, e querem prender, né? Querem acabar com a vida ali dos discípulos. Eles são interrogados, né? Cai naquilo que nós falamos, e aí aparece na história aqui o tal do Gamaliel. E Gamaliel, né, o conselho de Gamaliel, nós precisamos entender que não é uma norma para nós hoje, tá? Ele vai falar ali de forma circunstancialmente, porque ele percebe que as pessoas estavam preocupadas com o avanço da fé cristã. E o que ele aconselhou? Que deviam não fazer caso disso. Isso não quer dizer que devemos nos despreocupar diante de grupos com atitudes claramente erradas, tá? Não é isso. A ideia aqui é uma ideia diferente, é uma ideia de que naquele contexto, naquele momento, né,
os discípulos precisavam estar, aquelas pessoas precisavam estar completamente abertas para aquilo que poderia ser o cristianismo. E aí, diante disso, os discípulos eles são açoitados, e até o irmão Antônio Sebastião traz aqui, né, que foi o primeiro açoite, né, que tem-se o registro nas escrituras, né, depois de Jesus, ali no cristianismo, né, açoite no cristianismo, né, e isso mostra o quê, irmãos? Mostra que a igreja, ela precisa não se intimidar. Por quê? Porque a igreja passará por perseguições, a igreja passará por lutas, mas apesar de todas as ameaças, prisões, açoites, a igreja precisa entender que ela não pode cessar de ensinar e cessar de anunciar Cristo como Salvador. Alguma pergunta, meus irmãos? Ou vocês preferem... Pode falar, irmã Shirley. Pode falar, irmã Shirley. Irmãos, uma pergunta, vocês estão me ouvindo, né? Uma pergunta que, assim, pode gerar um pouquinho de conflito, mas eu queria saber se tem alguma resposta à luz da Bíblia, alguma coisa assim, sobre a questão de dízimo e a questão do batismo pelo Espírito Santo, mais pelo segundo, pelo batismo, a questão do batismo pelo Espírito Santo. Um obreiro, ele pode assumir o cargo sem ser batizado ou sem ser dizimista? Lembro que o pessoal das antigas fala que antigamente só assumia cargo, só poderia ser cooperador, obreiro, se fosse batizado com o Espírito Santo. E hoje em dia eu vejo que algumas pessoas, inclusive eu mesma, fui chamada, mas ainda não sou batizada com o Espírito Santo. Tem alguma questão que você possa nos esclarecer? Alguma norma, algum... Boa, vamos lá, minha irmã. Eu vou até deixar isso gravado, que é muito importante, né? Faz parte aqui da nossa sala. Meu irmão, é assim, tudo depende. Tem uma coisa que Atos nos ensina que nem tudo o que uma igreja tem como norma, Deus está de acordo, ok? Só que, às vezes, é uma norma que, biblicamente, tá, não tem um respaldo, mas também não vai trazer nenhum prejuízo para aquilo que é basilar para a fé cristã, tá bom? Então, vamos lá. Esse caso de um obreiro ser batizado com o Espírito Santo para assumir um cargo. Se isso for uma norma bíblica, então os irmãos que não acreditam nos dons não podem ter obreiros, entendeu? Isso é uma norma das igrejas pentecostais. Uma norma que, ao meu ver, tá, eu vou dar assim, eu acho que é importante, como pentecostais, buscarmos sim o batismo com o Espírito Santo, buscarmos sim esse revestimento. No entanto, minha irmã, eu acho que deveriam, tem pontos que aí, biblicamente, são mais. Paulo, quando vai falar dos diáconos e dos bispos, Paulo nos traz pontos que esses sim são bíblicos, e que deveriam ser, como eu posso dizer, deveriam ser trazidos à tona na ordenação de uma pessoa, que é o que está lá em Timóteo, né? Ser marido de uma só esposa, no caso da não ser entregue, não ser um abusador, enfim. E o que eu percebo, irmãos? Eu vou falar da minha ordenação como diácono. Se pergunta sobre se é dizimista, se fala em línguas, mas não se pergunta aí, né? E eu não sou o único, eu conversei já com irmãos que foram ordenados ao presbitério também. Eles falam, Sérgio, e as perguntas que Paulo faz? Agora pergunta, você é batizado, você fala em língua, você está disposto a obedecer a doutrina da Assembleia de Deus, que é no caso que eu faço parte?
mas em nenhum momento cita ali, ó, você é marido de uma, você já traiu sua esposa? Você agride sua esposa? Você é um bom pai? Então, assim, irmã Shirley, biblicamente são esses os pontos para uma pessoa ser levadas ao ministério. Paulo não cita ser dizimista, Paulo não cita falar em línguas. Agora, as igrejas trazem isso como norma, tá? Não são todas, é muito mais nas igrejas pentecostais, tá? Sobre a questão de ser dizimista para ser um obreiro, irmão, eu também não acho que seja um requisito principal. Eu acho que um obreiro tem que sim dizimar, ofertar, mas eu não acho que isso tenha que vir à tona, né? Claro, se eu sou um obreiro e eu não sou um dizimista, em um momento, quando alguém vier me pedir orientação sobre dízimo, eu posso, de repente, não estar apto para dar aquela orientação. Não é o meu caso, tá? Mas eu estou falando assim, eu conheço pessoas que são abençoadas, gente, e assim, entendem o dízimo não como uma obrigação, dizimam, mas não como obrigação, não, todo mês eu preciso estar ali. Então, assim, isso são normas que estão aí dentro das igrejas, e tem que ver se essa norma é boa, se essa norma é bíblica. Nem toda norma que não é bíblica não é ruim, tem norma que não é bíblica, mas é boa, entendeu? Então precisa analisar isso. Então eu não entro muito nesse mérito, mas as igrejas pentecostais principalmente colocam isso, e é algo que eu não vejo como necessário biblicamente. O crivo bíblico para um obreiro é o que está lá em Timóteo, que é o que Paulo fala do diaconato e do ministério. Aí lá Paulo, você vai ver que Paulo vai falar do casamento, da embriaguez, do bom marido, boa esposa, mas Paulo não cita ali dízimo e nem línguas estranhas, tá? Então é isso. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, então estamos concluindo essa aula, tá? Que Deus abençoe vocês e espero vocês no nosso próximo encontro. Assim que essa aula subir no Drive, eu coloco ela na plataforma para vocês assistirem. Pode falar, irmã Célia. Você precisa abrir o microfone, irmã. Desculpa, é só uma coisinha chata, não muito agradável que eu vou passar, aproveitando que está todo mundo aí, e depois o irmão Sérgio tira essa parte. A irmã Regina não está presente na aula porque a mãe dela faleceu essa madrugada, tá bom? Só pedir oração aí para os irmãos para Deus acalentar o coração dela e da família.